A gente tem que primeiro entender que, sei lá, mais da metade, eu acho que 70% de todas as aplicações que a gente faz com dados, então modelos de data science e tal, falham. A segunda coisa que a gente tem que entender é que também problemas de captação são extremamente comuns para poder fazer isso. E tudo isso começa da gente construindo uma base dos dados que seja bem estruturada e que seja bem fundamental. Então a engenharia de dados entra para garantir essa estrutura basicamente geral. A maior parte das empresas não está com isso preparado. Tem muita gente fazendo lake, mas não investem em criar uma estrutura de comunicação dos dados do front para o back ou do back para trás. Não existe fazer uma captura de dados bem feita. No contexto de dados, cloud se torna uma coisa quase que essencial para fazer isso funcionar. Alguns amigos meus, quando a gente fala de cloud, né, eles perguntam para mim, Guilherme, o que é cloud? Eu costumo olhar para cima assim, ficar meio confuso. Como é que computação tá nas nuvens? Como é que tá lá em cima e tal? Cloud é basicamente os computadores que a gente tem em casa, mas muito mais fortes, muito mais parrudos e que a gente consegue acessar de forma remota, né? Todas as empresas que têm um componente bem sucedido de dados, utilizam cloud. Assim, eu não consigo pensar de nenhum case de cabeça assim de alguma empresa que mantenha uma estrutura on-premise para poder funcionar e que seja bem estruturado. Existem empresas que têm, claro, mas os programas são bem complicados e eles têm diversos problemas. Hoje em dia a gente tem muitas empresas ainda que possuem servidores locais, né, e fazem seu processamento local. Então a gente pensa assim, a pessoa ela vai lá, contrata e compra vários computadores, coloca dentro da empresa dela e geralmente esses servidores precisam ter e serem configurados de uma maneira que suportem muito mais do que aquela pessoa precisa, então consequentemente ela vai gastar mais do que ela realmente precisa para realizar os seus serviços. A cloud ela resolve esse problema, justamente porque primeiro você paga pela quantidade de uso. É a maneira mais fácil de você fazer esse escalamento elástico das suas necessidades. E você tira muito do seu gasto que você teria com gerenciamento de rede, com gerenciamento de cluster, gerenciar bem um cluster Spark, no passado era Hadoop, né, mas agora Spark e tal, é bem complexo. Então acaba sendo muito mais fácil você ir nessa direção. Eu não aconselharia ninguém que está começando hoje em dia tentar ir pelo esquema on-premise. Outra coisa também é que a cloud ela faz backups dos seus dados ou dos seus processos em diferentes servidores, não somente em um local. Vamos voltar ali um exemplo que eu estava dizendo, que era da empresa. Na empresa você tem o seu servidor naquele único local. E vamos supor que acontece algum problema de energia ou algum equipamento queima. E todo o seu equipamento ali já era, fica inutilizável. Na cloud isso não acontece. Ela, por ter esse sistema de distribuição, os seus dados, os seus serviços vão estar distribuídos em várias localidades físicas mesmo, não só computadores. A gente tem regiões e cidades onde seus dados vão estar clonados, digamos assim. E se um desses servidores caírem, você tem acesso instantâneo. O ChatGPT, entre outras inteligências artificiais, necessitam de uma infraestrutura parruda, uma infraestrutura de qualidade, porque eles necessitam de muitos dados ao mesmo tempo para serem criados e treinados. Treinamento é um termo que a gente usa para se criar essa inteligência artificial. E isso é quase que inviável de fazer com computadores normais. Então, assim, não adianta nada uma empresa chegar e falar, eu vou fazer agora um modelo de AI, se os dados que elas estão capturando não são dados confiáveis. O velho ditado, né? Garbage in, garbage out. Então, se a gente está imputando garbage, a gente não tem como fazer outra coisa que não seja garbage na saída. Os gastos com cloud no ano que vem, no ano de 2024, vão atingir quase 680 bilhões de dólares, certo? Então é um valor exorbitante, né? E o crescimento projetado para as empresas utilizando cloud está em 20%, de 20% a 25%.
Então é um crescimento absurdo, muito grande, e aqueles que ficarem de fora desse mercado com certeza vão estar deixando muito dinheiro na mesa. Esse vídeo que você viu fez parte do Data 2024, um evento que a Bix Tecnologia promoveu justamente para mapear as tendências do ano de 2024. Para você acessar os outros vídeos, ver a playlist, ver o conteúdo na íntegra do Data 2024 é muito fácil. Só você recuperar aqui no canal da Bix Tecnologia ou nos links que estão na descrição desse vídeo que você está vendo. Recomendo muito você dar uma olhada nesses conteúdos, porque a Bix Tecnologia é uma consultoria de dados, inteligência artificial e tecnologia que atua há anos desenvolvendo projetos arrojados para empresas que você conhece e admira. Vamos ver mais um vídeo juntos? Então, vamos nessa!